Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT neste feriado de 7 de setembro. Hoje é um dia diferente para o morador do Distrito Federal, porque a nossa cidade recebe milhares de pessoas de todo o país para manifestações. A partir de agora, o que você precisa saber sobre o feriado da Independência aqui em Brasília? Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Na fonte da Torre de TV está a Kátia Gomes. É com você, Kátia. Oi, Malta. O protesto contra o presidente Jair Bolsonaro já acabou. O movimento foi bastante pacífico durante toda a manhã. Houve apenas um registro aqui de um homem que foi preso porque ele estava portando drogas. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes sobre essa manifestação. Excelente, Kátia. Obrigado. A gente está acertando as questões técnicas para que os repórteres Paulo Vitor Tatuzinho e Natália Fruê também participem do jornal com a gente. O SBT Brasília, primeira edição, começa nesse momento e está sendo transmitido também pelo sbtnews.com.br. A gente vai fazer um rápido intervalo na volta do break, a edição do feriado de Independência para você. Estamos de volta com a SBT Brasília, primeira edição, agora 11h49, nós estamos ao vivo. Embora o feriado seja hoje, Brasília começou a ficar mais movimentada desde a sexta-feira da semana passada, com a chegada de manifestantes vindos de outras partes do país. Mas ontem, segunda, foi que o movimento se intensificou mesmo aqui na região central da cidade. Os apoiadores do presidente Bolsonaro começaram a chegar à área central de Brasília ainda na tarde de segunda-feira. No eixão, os caminhões se enfileiravam nas pistas laterais. A rodoviária do Plano Piloto se tornou o ponto de concentração. Manifestantes improvisaram um grande túnel verde e amarelo por onde as pessoas poderiam passar. Ao anoitecer, a multidão era mais numerosa. Sei lá que hora que é agora, às 8h30, 9 horas da noite, os caminhoneiros tomam acionar os ministérios. Olha aí, ó, tá tudo cheio. Não só a rua, os caminhoneiros tomam conta. Hoje é 6 de setembro, 8h30 da noite, e o agronegócio chegou, e chegou junto, invadiu o gramado ali, ó. Aqui tá pegando fogo, mas é muito ônibus, é muito caminhão, mas é muito mesmo. Tudo personalizado, tudo plotado. Milhares de pessoas já estão juntando aqui. Amanhã isso aqui vai ficar pequeno, mas tá bombando isso aqui. Houve discussão entre manifestantes e um policial militar, que foi cercado. Opa! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Alguns manifestantes tentaram remover as barreiras que foram colocadas para conter o trânsito e o fluxo de pessoas. O povo está quebrando todos os concretos! Apesar da proibição de participar da manifestação com garrafas de vidro, este homem filma a si mesmo com uma garrafa de cerveja. Pode estar acontecendo agora a invasão na Praça dos Três Poderes. Em frente ao Congresso Nacional, uma fileira de policiais impedia o acesso às áreas bloqueadas. Enquanto isso, os manifestantes cantavam em apoio ao presidente. O movimento diminuiu a partir de 11 da noite. Mas também na noite de ontem, manifestantes furaram o bloqueio das vias que estavam fechadas para hoje na esplanada dos ministérios. As vias S1 e N1 já estavam fechadas desde domingo. Caminhoneiros e demais manifestantes estavam parados na altura da rodoviária quando, por volta de 8 da noite, pressionaram os policiais para ultrapassar o bloqueio e conseguir acesso. O povo empurrando a polícia, os caminhoneiros atrás! A polícia tentou acalmar os manifestantes. Policial, não é boa, policial! 500 pessoas em cima de mim, vocês Um momento histórico para o Brasil! Os caminhoneiros vão invadir! Pode estar acontecendo agora a invasão na Praça dos Três Poderes. Vamos ver o que vai acontecer. Grades de segurança ao longo da via foram retiradas pelo grupo. Parece que vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, dá para ver o momento em que viaturas da polícia desfazem o bloqueio após a pressão dos manifestantes, que gritavam palavras de ordem para a liberação da via. Bloqueio sendo furado, a polícia recuando. Por volta das 11 da noite, os manifestantes e caminhões estavam na altura do Palácio do Itamaraty. Policiais impediam a passagem para que o grupo não chegasse à Praça dos Três Poderes. Em nota, a Secretaria de Segurança do DF disse que não havia autorização excepcional para o grupo e que os manifestantes romperam barreiras de contenção para bloquear o trânsito de veículos. A Polícia Militar do DF informou que a situação foi contornada e que todo o efetivo está de prontidão para garantir a segurança nas ruas de Brasília neste 7 de setembro. A noite da segunda-feira teve ânimos mais acirrados ali na região central da Esplanada dos Ministérios. Depois dos incidentes que a gente acabou de mostrar, a Polícia Militar do Distrito Federal decidiu convocar todos os oficiais, todo o efetivo para garantir a segurança nesse feriado. Segundo a corporação, apenas os policiais que estão de férias não estão trabalhando. Todos os outros que estavam de folga, por exemplo, também foram chamados para trabalhar. No Supremo Tribunal Federal, houve o pedido de reforço de policiamento da Polícia Federal e o governador Ibanez Rocha também nos confirmou hoje pela manhã que sim, depois do que viu na noite de ontem, clima de tensão na Esplanada dos Ministérios, pediu reforço da Polícia Militar na área. Hoje, o feriado com as manifestações segue em clima mais tranquilo e com poucos incidentes registrados. A gente vai ao vivo agora com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Ele está no topo da Biblioteca Nacional, tem uma visão privilegiada de toda a movimentação dos manifestantes pró-governo aqui em Brasília. Tatu, faz um balanço para a gente do que você viu até agora. Você começou logo cedo no Primeiro Impacto, participou do Vem Pra Cá com a Patrícia Bravanel e o Gabriel Cartolano. Agora aqui no nosso jornal local, que informações você pode trazer para a gente? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição no DF no entorno. Pois é, Malta, a gente continua aqui na Esplanada dos Ministérios, como você disse, com uma vista muito privilegiada do alto da Biblioteca Nacional de Brasília. Inclusive agora a gente acompanha, Malta, a saída, né? Os manifestantes pró-governo Bolsonaro, que deixam aqui a Esplanada dos Ministérios, né? Eles que tiveram durante todo o decorrer dessa manhã, inclusive assim que nós chegamos aqui no local, Malta, era por volta de umas 6, 7 horas da manhã. A movimentação já era intensa, já era grande, inclusive a gente acompanha ali próximo, bem na chegada do terminal rodoviário do Plano Piloto, a movimentação de alguns caminhoneiros que estacionaram ali. Eles estão fazendo agora neste momento um buzinaço na saída desses manifestantes que vieram, Malta, durante aí, né, para participarem desse ato pró-governo, com muitas caravanas vindas de todas as partes do Brasil. Inclusive agora eles já deixam aqui as vias de acesso à esplanada, tanto a N1 como a S1. Lá do outro lado, Malta, a gente vê a movimentação, o estacionamento onde estão ônibus, né, estacionados, caminhões também que vieram participarem desse ato. E ali na frente, veja só, vou pedir o Dentinho para dar um giro onde aconteceu realmente esse ato pró-governo, que foi ali na Praça da Bandeira, em frente ao Congresso Nacional, ao lado do Palácio do Itamaraty, também o Ministério da Saúde, onde houve a concentração maior desses manifestantes. Agora, essa saída, né, onde os manifestantes deixam aqui a esplanada, ela ocorre de forma bem tranquila, agora aí já passando, né, quase 12 horas da manhã dessa terça-feira de feriado da Independência. Malta. Tatuzinho, imagino que o calor aí esteja castigando as pessoas, né? Nessa época do ano,
calor e secura, muita gente já indo embora. A manifestação começou bem cedo, pessoal. Por volta de 7 da manhã, os grupos já iam se aglomerando ali em frente à Praça dos Três Poderes. Ô Tatu, você tem percebido que as pessoas estão realmente indo embora, se dispersando, ou será que essa manifestação deve acontecer ainda e continuar ao longo da tarde? Olha, Malta, o que a gente pode perceber aqui é que antes, cerca de 1 hora atrás, inclusive assim que a gente estava ao vivo no Vem Pra Cá, a movimentação, a concentração era bem grande, Malta, ali principalmente depois na frente da Catedral. Olha só, onde estão ali estacionados no gramado da esplanada, ônibus da Polícia Militar. É ali naquele local, Malta, que aconteceu durante a parte da manhã, com a chegada desses manifestantes, algumas revistas por parte dos policiais. Os policiais estavam aqui fazendo uma espécie de verificação de tudo, para ver se tinha algum manifestante com alguma arma branca, algum coquetel molotov, algum fogo de artifício, ou seja, essa era a grande preocupação com a segurança, para que esse manifesto, seja ele contra governo ou pró-governo, como aqui na esplanada, na parte do Congresso, foi um ato pró-governo, ele acontecesse de uma forma bem pacífica, como aconteceu até agora, apenas com algumas pequenas ocorrências, como por exemplo a apreensão de uma arma branca e também algumas porções de drogas, segundo informações repassadas pela Polícia Militar. Mas o que a gente percebe aqui agora, Malta, do alto da Biblioteca Nacional, é que realmente os manifestantes, eles vão deixando aqui a esplanada. Olha só, ali na parte de baixo ali tem viaturas da Polícia Militar que estão também fazendo que essa saída ela aconteça também de forma tranquila, assim como aconteceu também todo o manifesto durante essa manhã de terça-feira aqui na esplanada dos Ministérios. Ou seja, a manifestação, Malta, ela vai realmente se dispersando e provavelmente acredita-se que a maioria desse público que esteve aqui em Brasília durante esse ato hoje, nessa manhã de feriado, já deixe também Brasília com destino às suas cidades, aos seus estados. A maioria, lembrando, que vieram de outros estados participarem desse ato nessa terça-feira, feriado da Independência, Malta. Nos últimos dias, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal havia divulgado que faria pontos de bloqueio e revista para que toda pessoa que acessasse a região da esplanada dos ministérios fosse revistada, justamente para que evitassem que entrassem com armas, facas, arma branca, coquetel molotov. Não foi isso que aconteceu hoje. Houve muitos manifestantes que passaram e acessaram a esplanada dos ministérios sem serem revistados. Ainda bem que até o momento nós não tivemos nenhuma ocorrência grave, ninguém que conseguiu ter entrado com algum objeto mais perigoso que colocasse em risco a própria vida ou a vida das outras pessoas. Por isso que o Tatuzinho traz a informação de que está tudo tranquilo lá na esplanada. Obrigado, Tatu. A gente já volta a se falar, tá bom? Hoje cedo, o presidente Bolsonaro abriu as comemorações de 7 de setembro com o hasteamento da bandeira. Essa é a terceira vez que ele participa de uma solenidade em comemoração à independência do Brasil na condição de presidente. A cerimônia teve início às 9 da manhã e contou com a presença de ministros, parlamentares e aliados ao governo. O presidente Jair Bolsonaro iniciou o desfile no Rolls Royce, dirigido pelo ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Rodeado de crianças, o presidente desceu do carro e cumprimentou apoiadores que estavam presentes na cerimônia. Por causa da pandemia, os tradicionais desfiles de 7 de setembro foram cancelados. Neste ano, a exposição foi com carros blindados das Forças Armadas, além de helicóptero, barco e carros da Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros e Polícia Federal. 18 paraquedistas pousaram no Palácio do Alvorada e entregaram ao presidente a bandeira do Brasil. Em seguida, foi executado o hino nacional para o hasteamento da bandeira, seguido de uma salva de 21 tiros de canhão. Ao final da cerimônia, a Esquadrilha da Fumaça fez uma apresentação nos céus da capital federal. A Natália Frue acompanhou essa cerimônia cedinho e tem outras informações para a gente ao vivo. Oi, Nath, boa tarde para você. Esse é o segundo ano consecutivo que a gente não tem desfile da independência por causa da pandemia, né? Só uma solenidade pro hasteamento da bandeira. Você sabe dizer para a gente quais ministros do governo federal estiveram aí presentes mais cedo? Boa tarde, obrigado pela presença ao vivo aqui com a gente. Depois de o quê? 5, 6 horas de trabalho já? Você começou cedinho hoje também, né, Nath? Bem cedinho, eu, Claudinho, Laerte, tá todo mundo aqui desde cedo envolvido nessa cobertura, né? Nesse dia 7 de setembro, data que marca a independência. Pois então, aqui no Alvorada a gente chegou tão cedo justamente porque aqui
tinha essa solenidade oficial com toda uma organização do Ministério da Defesa. Os jornalistas precisaram chegar até às 7 horas da manhã. Os ministros, me perguntou sobre os ministros todos vieram, porque já havia essa previsão de que nessa solenidade aqui, que é uma solenidade oficial e importante, né, para o calendário do governo federal, que eles participassem. E eles foram chegando aqui mais cedo para participar de um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente convocou a equipe ministerial, convidou os ministros e também parlamentares aliados, que por volta das 7 horas da manhã começaram a chegar aqui. O presidente, lá de dentro do Palácio da Alvorada, fez uma transmissão ao vivo, que depois ele postou nas redes sociais dele. Já falava que hoje era um dia, não o dia dele, mas o dia do povo, o dia do Brasil, e voltou a falar que ele pretende seguir as 4 linhas da Constituição, mas deixou claro que se incomoda com os ministros do STF, sem citar o nome dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente disse que depois do dia de hoje, esses 2 ministros devem ficar isolados. Foi uma das palavras usadas pelo presidente Jair Bolsonaro bem cedo aqui na esplanada dos ministérios. Chegou-se a cogitar ontem que alguns ministros pudessem não vir, justamente por ser um feriado prolongado, que não se confirmou. Inclusive o chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, veio aqui também, os ministros militares, Braga Neto, general Heleno, aqueles que foram mais aclamados pelos apoiadores do presidente que vieram aqui no Palácio da Alvorada: a ministra Damares Alves, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que primeiro se colocou no palco montado aqui na frente do Palácio da Alvorada e depois, como as pessoas começaram a chamar ele e a ministra Damares, eles dois se aproximaram dos apoiadores. Nesse ano, a situação se repetiu, foi o hasteamento da bandeira e não o desfile cívico-militar, mas teve algumas diferenças em relação ao ano passado, como, por exemplo, o salto livre dos 18 paraquedistas militares, que no ano passado não aconteceu e nesse ano aconteceu. Também teve a salva com 21 tiros de canhão, tudo isso no Palácio da Alvorada, uma cerimônia que durou pouco mais de meia hora e, de fato, como a gente dizia ontem, o presidente ontem usou os helicópteros da presidência para sobrevoar as áreas onde estavam acampados os seus apoiadores. Hoje saiu daqui do Alvorada com os helicópteros, acompanhado de ministros, né? Ministro Braga Neto, alguns aliados, o senador Marcos Rogério, o vice-presidente Hamilton Mourão, que participou da solenidade aqui e havia a previsão de que ele não fosse para a esplanada, ele acabou indo, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso bem no início da manhã, por volta entre 9 e 9h30 da manhã, Malta. Natália, deixa eu só pedir licença para vocês e agradecer você que nos acompanha nesse momento, também pelo sbtnews.com.br, é o portal de notícias do SBT, que desde manhã também está online, ao vivo, transmitindo as informações desse feriado da Independência. Nath, só uma pergunta, você sabe dizer se o presidente já foi para São Paulo ou se ele ainda está aqui em Brasília? A informação que o presidente acabou de decolar lá da base aérea, está voando para São Paulo neste momento. Lembrando que o presidente... Posso já falar da participação dele na manifestação, Malta, ou a gente fala depois? De que informação que você tem? Não, a informação é que o presidente saiu daqui, aí os 2 helicópteros da presidência pousaram atrás do Palácio do Planalto, né, numa área onde existe justamente para isso. Aí o presidente seguiu, então, para a esplanada dos ministérios com o seu comboio de carros, num carro aberto. O presidente estava, aproveitou o deslocamento para falar de novo pelas redes sociais e depois, então, subiu num carro de som ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e conversou com os manifestantes que estavam na esplanada dos ministérios. O que a gente destaca desse discurso, que eu comecei a apurar logo depois desse discurso? O presidente cita que a manifestação de hoje, os atos de 7 de setembro de hoje, o retrato que ele vem falando já há algum tempo, essa fotografia vai servir para a reunião de amanhã com os chefes dos outros poderes. Ele fala do Conselho da República. Eu apurei, até agora, com quem eu consegui de informação, que não havia nenhuma previsão dessa reunião
do Conselho com presidentes de outros poderes. O presidente cita o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e inclusive o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Se sabe que o ministro Luiz Fux, presidente do STF, ele já disse que só vai retomar o diálogo com o presidente quando o tom for conciliador e não de enfrentamento. Mas o que me disseram da assessoria do Senado, por exemplo, perguntei para a assessoria do Senado, existe alguma previsão para uma reunião amanhã? Me informaram agora há pouco que, por enquanto, não há nada oficial, mas chama a atenção dessa fala do presidente essa parte que ele cita, que deve se reunir com os chefes dos outros poderes. Antes disso, o que ele diz? Ele diz que todos os poderes precisam se curvar à Constituição Federal do país. E ele diz mais, que se em algum poder, algum ministro não seguir a Constituição, cabe ao presidente desse poder enquadrar, digamos assim, os ministros. Fica muito claro que esse é um recado para o Supremo Tribunal Federal, Malta. Obrigado, Nath, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo e quem sabe até lá você tem outras informações. A Natália disse pra gente, o Bolsonaro agora há pouco disse que amanhã haveria uma reunião com presidentes de outros poderes da República, pelo que ela apurou com o Senado e com a Câmara, não tem nada marcado. Mas já já ela volta conosco. Kátia Gomes também está ao vivo e a gente vai falar com ela agora. A Kátia está na Torre de TV, perto da concentração dos manifestantes contra o governo Bolsonaro. Essa manifestação, Catinha, estava marcada para 2 da tarde, mas você já mostrou que teve aglomeração e agora que o pessoal deu uma dispersada, será que é a hora do almoço e eles voltam por volta de 2 da tarde? Olha, Malta, a informação que eu tive é que a manifestação aqui estava marcada para as 9 horas da manhã, né? Então não teria mais ato às 2 horas da tarde e as pessoas já foram embora. Eu vou mostrar como é que está a situação aqui de momento. Eles já se dispersaram, inclusive poucos minutos antes de você me chamar ao vivo, a gente percebeu uma grande movimentação ali do outro lado, onde o pessoal que é pró-Bolsonaro começou a xingar o pessoal que é contra o Bolsonaro, então houve ali um princípio de confusão. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, né? O Magno Serra está mostrando para vocês. A polícia acabou de formar uma barreira ali entre o grupo contra e o grupo a favor, porque eles começaram a se ofender. Então houve ali um princípio de confusão ali entre os dois grupos, mas antes disso estava tudo tranquilo, porque a gente percebe também, Malta, que o grupo pró-Bolsonaro também já está se dispersando. Eles já estão voltando, né? A manifestação lá embaixo também está encerrando. Aqui já não tem mais praticamente ninguém, né? Tinha bastante gente aqui mais cedo. Claro, nem se compara com a quantidade de pessoas que estão a favor do Bolsonaro. A manifestação aqui foi muito menor. Por quê? Eles falaram que muitas pessoas desistiram do protesto com medo de confronto. Então, o que eles falaram? Não, eles não precisam manifestar hoje, 7 de setembro. Eles podem manifestar no dia 9, no dia 10, né? Qualquer outro dia. Então, o movimento aqui perdeu força, que estava marcado para as 9 horas da manhã. Então, não veio nem a metade, né, do grupo que estava combinado para vir, segundo os próprios manifestantes. E daqui eles seguiram de encontro com os indígenas que estão acampados. Eles falaram que dariam um apoio para os indígenas, porque, segundo os manifestantes, eles teriam recebido ameaças do grupo pró-Bolsonaro. E aí, depois dessa passada lá nos indígenas, eles iriam para casa, voltar, e o movimento, segundo eles, foi bem pacífico. O que a gente acompanhou aqui, inclusive fizemos imagens, foi de um homem sendo preso. Nós apuramos com a polícia e ele estava portando maconha, por isso que ele foi detido. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, assinou um termo lá, se comprometendo a comparecer na justiça e foi liberado. Esse homem tem 26 anos. Um outro homem de 22 anos também foi preso com drogas e portando 2 facas. E foi ali próximo ao Ministério da Economia, ali já próximo à rodoviária. Então, por enquanto, né, a gente tem um relato da Polícia Militar dessas 2 ocorrências. Aqui a gente segue acompanhando, Malta, para ver se não vai ter mais nenhuma confusão. Inclusive, acabaram de liberar também, aqui na esplanada dos ministérios, o acesso de veículos, sentido aqui próximo ao estádio Mané Garrincha. Esse lado já está liberado, né? Do outro lado continua ainda bloqueado, que é onde os manifestantes
né, por onde os manifestantes estão passando. Vou pedir para o Magno mostrar aqui para vocês, olha. Os carros estão passando aqui ainda em forma de protesto, buzinando. Então, o trânsito aqui na região, desse lado, né, subindo sentido Estádio Nacional, já foi liberado. Eu gostaria de pedir, Kátia, que o Magno fechasse de novo a imagem ali onde os manifestantes pró-governo sobem o eixo monumental. Você que está em casa e você conhece Brasília, você vai entender. O pessoal que defende o presidente Jair Bolsonaro estava se concentrando ali na esplanada perto da Praça dos Três Poderes. Aqui na Torre de TV estavam os manifestantes contrários ao governo Bolsonaro. Até uma hora atrás, eles estavam distantes uns dos outros, com uma relativa margem ali de segurança, talvez uns 2 quilômetros de distância, não estavam se encontrando. Acontece que, como o movimento lá na esplanada dos ministérios começa a dispersar a partir de agora e os manifestantes pró-governo Bolsonaro se dirigem ali ao que é o setor hoteleiro sul, provavelmente alguma parte deles está hospedado ali, pode ser que haja esse encontro entre manifestantes pró-Bolsonaro e manifestantes contrários ao governo. Por isso, a Polícia Militar faz aquele cerco que você vê no centro da tela nas imagens ao vivo de Magno Serra, que divide manifestantes pró-governo dos manifestantes contra o governo Bolsonaro para que não haja nenhum conflito. Como aqui em Brasília, tradicionalmente, as manifestações ocorrem na parte da manhã, que ninguém aguenta, né, ficar tanto tempo à tarde com sol quente, a secura faz até mal, a gente acredita que já está num momento de dispersão dos dois grupos. Agora, independentemente do posicionamento político, quem comemora esses protestos contra e pró-governo é o setor de hotéis e restaurantes daqui da nossa cidade, que teve um dia muito movimentado. As manifestações trouxeram pessoas de várias partes do país e, segundo o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do DF, na região central de Brasília, a ocupação hoteleira está perto de 100%. Nas regiões administrativas, a capacidade chegou a 85%. Em dias normais, a ocupação da rede hoteleira gira em torno de 40%. Devemos impulsionar também a rede de restaurantes e de hotéis na cidade e, de resto, como o turismo de uma maneira geral, porque provavelmente muitas dessas pessoas que estarão aqui presentes, turistas e outros interessados nas comemorações e nos manifestos, deverão permanecer um pouquinho mais na cidade. Ainda segundo os representantes do setor, os manifestantes vêm de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. Neste restaurante de frutos do mar, em outro shopping da cidade, a lotação atingiu capacidade máxima e manifestantes pararam juntos para cantar o hino nacional. Restaurante de pé, própria natureza. A repórter Natália Fruê esteve com a gente agora há pouco e nos disse que o presidente Bolsonaro havia acabado de decolar de Brasília rumo a São Paulo e é para a capital paulista que nós vamos agora também ao vivo com o repórter Luciano Teixeira. Ele está na Avenida Paulista, onde se concentram os manifestantes pró-governo. Oi, Luciano, o presidente é esperado por aí. Como é que está a expectativa dos manifestantes para a chegada dele? Pois é, Felipe, boa tarde para vocês aí de Brasília. A expectativa aqui, segundo informações, é de que o presidente chegue aqui na Avenida Paulista e discurse para os manifestantes por volta de 3h30 da tarde. Esse é o discurso mais esperado aqui, é o ponto alto da manifestação, que está começando. Começou agora há pouco, às 11 horas da manhã. A gente percebe agora, meio-dia e 15, que as pessoas começam a chegar de uma forma mais intensa, né? E como dá para ver pelas imagens, como em todo o Brasil, as pessoas estão de verde e amarelo, trouxeram faixas, pedindo aí intervenção no STF, voto impresso, as pautas dos bolsonaristas de uma maneira geral, né? A expectativa é de que aqui na Avenida Paulista a manifestação chegue aí a 2 milhões de pessoas. Como eu falei, começou às 11 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. E aí a Polícia Paulista montou um esquema especial, já que estão acontecendo aqui na cidade, 2 manifestações, uma a favor e outra contra o presidente Bolsonaro. E a distância dessas manifestações é de apenas 4 quilômetros, o que, pelos nossos padrões aqui da capital paulista, é relativamente perto, né? E podem acontecer alguns conflitos. E aí, por conta disso, a Polícia Militar aqui de São Paulo mobilizou aí de 3.600 a 4.000 manifestantes. E a novidade dessa manifestação é o uso de
pacificadores. Então são policiais com coletes azuis para conversar com os manifestantes caso haja algum conflito, caso aconteça um encontro aí de manifestantes pró e contra o presidente Bolsonaro. Então essa é a novidade, a gente tem aqui um esquema de policiamento forte, intenso. Eu cheguei agora há pouco aqui na Avenida Paulista, todas as avenidas e ruas aqui do entorno estão sendo policiadas, está tranquilo, as pessoas estão manifestando aí de forma pacífica. Agora há pouco eu vi no alto-falante, eles estão pedindo para que as pessoas não causem conflitos aqui na Avenida Paulista. O que eu percebo aqui, eu vi vocês falando aí um pouco sobre a chegada de turistas, né? Tem bastante turista aqui. Os hotéis aqui, a gente fez uma pesquisa antes de vir para cá, os hotéis aqui no entorno da Avenida Paulista estão todos lotados desde o último domingo, muita gente de várias partes do Brasil, do sul do Brasil, de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, enfim. E a gente percebe um grande número de turistas que estão aí aproveitando para conhecer a Avenida Paulista, para conhecer o cartão postal aqui da cidade e a partir disso também vim aqui manifestar e trazer uma pauta aí, né, contra o STF, como eu falei, contra a favor do voto impresso. Então, são essas as reivindicações. A gente está aqui, como eu falei, próximo ao MASP, a uns 500, 600 metros do MASP, da Livraria Cultura, da Fiesp, onde estão acontecendo as manifestações. E são essas as informações que nós temos aqui da capital paulista para vocês aí de Brasília. Precisando, é só chamar a gente aqui. Obrigado, Luciano. Que coisa, né, gente? Hotel lotado lá, aqui em Brasília também. Vocês vejam, é natural que lá em São Paulo as manifestações transcorram até mais tarde um pouquinho, porque sendo ali na Avenida Paulista, que é cercada de prédios, em algum momento o sol vai caindo para um lado e faz sombra. Parece um detalhe, mas não é. Você que está nos acompanhando agora ao vivo pelo sbtnews.com.br e que não é daqui de Brasília, talvez você não conheça ali a região da Esplanada dos Ministérios, mas é bastante grande, é um campo aberto, a gente está numa região muito seca, então vai dando meio-dia, 1, 2, 3 da tarde especificamente, a secura é muito forte, as pessoas passam mal se ficarem ali debaixo de sol. Então aqui em Brasília, quando há grupo reunido, normalmente é no turno da manhã. Em outras cidades em que tem uma sombrinha, eles conseguem ficar até mais tarde. Bom, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar lá a São Paulo a qualquer momento, né? Porque segundo a Natália Fruet, decolou daqui de Brasília agora há pouco. Agora, antes de sair da capital, ele esteve presente na manifestação lá na Esplanada dos Ministérios e falou com apoiadores. A Natália acompanhou a fala do presidente. Natália, é com você. Pois então, Malta, segundo o que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, a fala dele aqui em Brasília foi mais curta e menos enfática do que ele está prevendo fazer em São Paulo na tarde de hoje, para onde ele está se deslocando nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou por cerca de 15 minutos com apoiadores, ele estava acompanhado de ministros, como o ministro Braga Neto da Defesa, como o vice-presidente Hamilton Mourão. Mas no discurso dele de 15 minutos, 10, 15 minutos, o presidente voltou a citar a Constituição Federal, falar em harmonia entre os poderes, mas ele disse que se em algum poder existe algum ministro que não está cumprindo a Constituição Federal, esse ministro precisa ser, digamos assim, punido pelo chefe daquele poder. O presidente não cita especificamente o Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe, diante de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, que foi esse o recado que o presidente quis dar. Vamos ouvir um trecho desse discurso do presidente mais cedo na Esplanada dos Ministérios. Eu jurei um dia, juntamente com o Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, ministro da Defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na prata dos três poderes, inclusive
federal. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro, para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com esta fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos 3 poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Nós todos, aqui na Praça dos 3 Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair. Natália Fruê continua com a gente ao vivo. Nath, foi nesse pronunciamento que o presidente, então, anunciou uma reunião, possivelmente amanhã, com os chefes dos outros poderes, e aí que você começou a apurar, e com a assessoria do presidente do Senado e com a assessoria do presidente da Câmara, você não teve confirmações, né? Exatamente, não existe, não é aquela reunião entre os poderes que já há algum tempo os chefes dos poderes tentavam marcar, né? O ministro Luiz Fux, presidente do STF, chegou a agendar uma reunião com os chefes dos poderes, incluindo o Bolsonaro, lá no mês de julho, mas a gente relembra para quem está nos acompanhando que o presidente foi internado, né, com uma obstrução intestinal, e aí essa reunião foi cancelada. Desde então, essa crise institucional entre os poderes, ela se acentuou, ela piorou, e aí o ministro Luiz Fux, no início de agosto, disse que não tem mais diálogo e chance de conversar enquanto o presidente não adotar um tom mais conciliador. Isso nas palavras do ministro Luiz Fux. O que a gente apurou? A gente apurou que essa reunião específica, citada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele cita também um artigo da Constituição, o artigo 89. O artigo 89 da Constituição prevê a convocação do Conselho da República, que seria quem? Seria o presidente com os presidentes de outros poderes, como, por exemplo, da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas casas, que são os parlamentares, que representam quem faz parte da base, quem faz parte da oposição, para discutir questões que envolvam a República, né, que envolvam o país. Isso não está muito claro ainda, se de fato os presidentes dos outros poderes, se antes de falar sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro conversou com algum chefe de algum poder sobre isso. A gente sabe que ele é bem próximo de Arthur Lira, ele fez campanha
para Rodrigo Pacheco, mas acabou se afastando de Rodrigo Pacheco nessas últimas semanas. Então a gente aguarda para atualizar e trazer mais informações aqui no SBT, Malta. Tá bom, Nath, muito obrigado pelas informações. Agora a gente vê uma imagem curiosa desse feriado. Foi o tricampeão da Fórmula 1 na década de 80, o ex-piloto Nelson Piquet, que conduziu o Rolls-Royce presidencial na chegada do presidente Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira nacional na manhã dessa terça-feira, 7 de setembro. O presidente chegou para esse evento em carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e de algumas crianças. Esse carro presidencial é utilizado em ocasiões especiais, como a posse de presidentes, foi utilizado na posse do Bolsonaro, eu estava lá e lembro disso, e também em outros desfiles em carros abertos. É o mesmo carro que também levou todos os presidentes para as posses desde Getúlio Vargas, que foi quem ordenou a compra do carro. O modelo chegou ao Brasil em 1953, 0 quilômetro, junto com outros 3. O compromisso no Alvorada foi o primeiro do dia do presidente, que, claro, passou pela esplanada dos ministérios e deve agora se pronunciar em São Paulo. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Na volta do break, a gente continua com a nossa cobertura especial do feriado da Independência, mas antes, a gente vê juntos a previsão do tempo. Vamos ver como é que está o céu? Claríssimo, com poucas nuvens e névoa seca. Temperatura nesse momento 32 graus, castigando quem está na rua. E olha só o que eu disse há pouco, umidade relativa do ar em níveis de deserto, 18%. Bom, enquanto a gente faz o intervalo comercial, você vá até o filtro, beba um pouquinho de água, se hidrate e volta para frente da TV ou para frente da tela do computador e do celular, porque o nosso jornal também está sendo transmitido ao vivo pelo sbtnews.com.br. Nós voltamos já! A gente disse agora há pouco que o feriado está sendo de calor, né, naturalmente, mas você sabe que, como de costume, de noite deve ficar mais fresquinho, né? Deserto é assim, quente de dia, frio de noite, Brasília é um deserto. E hoje à noite, para terminar o feriadão, talvez você escolha um vinhozinho para relaxar. E que tal se for um produzido aqui em Brasília, hein? No Distrito Federal, a plantação de uva tem ganhado destaque e produtores superam o desafio desse clima quente e seco para ajudar a consolidar um mercado cada vez mais forte na produção de vinhos genuinamente brasilienses. Olhando assim, parece até que estamos no sul do país, conhecido pelos grandes vinhedos. Mas essa plantação fica aqui no Distrito Federal, na região do Padef, no Paranoá, a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. Essa é a propriedade da família Marquese. Renata conta que as primeiras parreiras foram plantadas em março do ano passado e a colheita já está acontecendo agora. A tradicional vindima é feita no verão, mas para garantir a qualidade da uva, os produtores do DF fazem a inversão do ciclo da videira. É uma técnica desenvolvida por pesquisadores de Minas Gerais, chamada de dupla poda. Com a dupla poda a gente engana a videira. De vez dela produzir nessa época em janeiro, a gente faz a dupla poda e ela vai produzir em agosto, na época do nosso inverno, na época que a gente não tem chuva aqui na região. De acordo com a Emater, são 34 produtores da fruta aqui no DF. A maioria investe na Niagara Rosada, conhecida como uva tipo mesa, que dá para ser consumida in natura. Até pouco tempo, ninguém imaginava que o Cerrado tinha condições climáticas ideais para a produção de uvas viníferas. Nós temos a tal da amplitude térmica. É esse calor que a gente tem durante o dia, né, de 30, 33 graus, e de noite quase 10 graus aqui na fazenda, né? Que a uva precisa disso para ela ter um maior aproveitamento durante o dia do sol, onde ela faz a fotossíntese, né? E que ela pega esses micronutrientes do solo. E de noite, com o frio, ela fica em dormência e guarda todos esses nutrientes para que ela possa se desenvolver melhor. A grande diferença das uvas cultivadas para a produção de vinho para aquelas que a gente come em casa é a quantidade de açúcar do fruto. Esse daqui é um cacho de Syrah. A gente experimenta e sente que a uva é bem docinha. Um outro detalhe está na pigmentação da casca. É ela que dá cor ao vinho. Rodrigo e Herbert também são empresários que acreditam na qualidade do vinho produzido na capital. Eles começaram um plantio de uvas finas em 2018. Como nós temos vários dias de sol e tempo seco, a videira concentra mais açúcares
nas bagas, né? Então, quando a gente vai transformar esse açúcar, a levedura transforma o açúcar em álcool, nós temos um álcool potencial maior. Hoje eles apresentam o primeiro vinho produzido por eles, um rosé de uva Syrah, safra 2020. Às vezes a gente nem acredita, né? Que assim, a gente fica impressionado, né? Com um curto prazo de tempo aonde a gente conseguiu chegar. E o objetivo é que juntos esses produtores consigam ir além, fazer com que a capital também seja reconhecida pelo enoturismo. O primeiro passo já foi dado. Está em construção a Vinícola Brasília. O projeto é uma parceria entre 10 agricultores. A previsão é que o espaço seja inaugurado no ano que vem. Para o turismo local, a iniciativa veio em bom momento. É uma oportunidade incrível de poder fortalecer as conexões com os produtores locais, com outros segmentos da cadeia produtiva e levar Brasília para o Brasil e para o mundo. Vinho não vai faltar. A vinícola terá capacidade para produzir até 350 mil litros por ano. Todos rótulos locais, como esse feito pela Ercoara, que a gente vai degustar agora. Ele tem bastante frutas vermelhas, né? Ele tem aí uma framboesa bem intensa, né? Uma cereja e um morango. Saúde. Saúde. Um brinde. Que delícia, né? Voltando à cobertura especial do 7 de setembro, mais cedo a repórter Natália Fruê acompanhou a solenidade cívica lá no Palácio da Alvorada. Vamos ver. A cerimônia de hasteamento da bandeira aconteceu aqui no Palácio da Alvorada no início da manhã e pelo segundo ano consecutivo a solenidade substitui o desfile cívico-militar de 7 de setembro, que foi cancelado novamente por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, antes dessa cerimônia, ele fez um café da manhã com parlamentares aliados, os ministros participaram e depois todos participaram da cerimônia de hasteamento da bandeira. O presidente saiu lá do Alvorada no Rolls Royce da presidência, que foi dirigido pelo piloto Nelson Piquet, que é amigo do presidente Jair Bolsonaro, e participou da solenidade. Todos os ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão participaram dessa cerimônia oficial organizada pelo Ministério da Defesa de hasteamento da bandeira. Antes disso, teve uma apresentação aqui de 18 paraquedistas militares que fizeram um salto livre. Teve também a Esquadrilha da Fumaça, que encerrou a cerimônia oficial. O presidente saiu daqui, voltou para o Alvorada e logo depois disso, 15 minutos depois disso, seguiu de helicóptero para a Esplanada dos Ministérios para acompanhar as manifestações do dia 7 de setembro. Com ele estavam alguns ministros, mas não foram todos, diferente do que aconteceu na participação da cerimônia oficial, que vieram todos. Alguns ministros foram muito aclamados por apoiadores do presidente que participaram da cerimônia aqui no Palácio da Alvorada, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. É impressionante, né? A Esquadrilha da Fumaça, os aviões fazendo pirueta. Os pilotos não enjoam, né? Se fosse eu dentro do avião daqui, tava... não ia aguentar. Vamos chamar o Tatuzinho de novo? Ele tá ao vivo na cobertura da Biblioteca Nacional. Tatu, algum registro de confusão? Acho que não, né? Tudo tranquilo por aí, o pessoal já tá se dispersando. Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez. Pois é, continua tudo tranquilo por aqui nessa saída desses manifestantes para o governo Bolsonaro. Veja só, agora a manifestação já está bem tranquila, bem calma, inclusive bem dispersada. Veja só, poucas pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios, principalmente aqui na via S1, que é essa via que dá acesso aqui para o Congresso, que sai aqui do terminal rodoviário do Plano Piloto, né? Que é a parte direita da Esplanada dos Ministérios. A gente vê ali a movimentação ainda continua, principalmente muitas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal, ali na parte baixa da rodoviária, veja só, viaturas posicionadas, viaturas também aqui na entrada, com aquele ônibus ali, onde inclusive é a porta, né? O acesso para esse manifesto que aconteceu durante essa manhã de terça-feira, alguns caminhões posicionados, ali inclusive com alguns carros de som, alguns, né, ainda falando com esses manifestantes, mas a gente percebe aqui, ô Malta, bem tranquila essa saída desses manifestantes, tanto na parte de cá, onde há uma concentração maior, como a gente vinha mostrando desde o decorrer da nossa programação aqui do SBT Brasília, ali na parte próxima ao Ministério da Saúde, Palácio do Itamaraty, aqui próximo à Catedral, ali onde, inclusive, a gente pode ver agora um fluxo maior de pessoas aqui na Esplanada. Todos que já deixam aqui de forma bem pacífica
e bem tranquila após esse manifesto de feriado de 7 de setembro. Malta. Obrigado, Tatu, pelas informações. Procure uma sombra você também, tá? Você é branquinho, vai ficar vermelho, né, depois desse dia de sol. E a gente vai para terminar falando com a Kátia Gomes, que está lá na Torre de TV, onde pela manhã estavam concentrados os manifestantes contrários ao governo. Essa manifestação já acabou praticamente, mas a Kátia lembra pra gente as ocorrências de prisão que ela acompanhou. Kátia, com você. Oi, Malta. Foram duas ocorrências. Uma foi aqui na Torre mesmo, um homem de 26 anos. Ele foi preso depois que a polícia encontrou drogas dentro da mochila dele. Esse homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, que fica bem aqui próximo, assinou um termo se comprometendo a comparecer, né, à Justiça e depois foi liberado. Uma outra ocorrência foi de um homem de 22 anos. Ele também estava portando maconha e estava com 2 facas. Também foi levado para a 5ª DP e depois liberado. Vou mostrar para vocês agora, Malta, porque houve um princípio de confusão aqui entre os manifestantes pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. Nesse momento, a Polícia Militar está conversando com o grupo que é contra o Bolsonaro, porque eles estavam trocando ofensas, né? Tanto o grupo contra o grupo a favor. Eles estavam trocando diversas ofensas ali, o ânimo ficou um pouco exaltado. A Polícia Militar precisou intervir e nesse momento está conversando com esse grupo, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, se teve alguém mais alterado, mas a gente percebeu uma grande movimentação ali, inclusive um carro da Polícia Militar passou aqui correndo a toda velocidade e se juntou. Então a gente está vendo ali uma grande movimentação da polícia agora tentando acalmar os ânimos, né? Enquanto os manifestantes pró-Bolsonaro estão voltando do protesto, estão subindo, um grupo que é contra o presidente Jair Bolsonaro está aqui do outro lado da rua e aí nesse momento eles começaram a se ofender, xingar um ao outro e a polícia precisou interferir. E a gente segue aqui, Malta, acompanhando toda a movimentação. Obrigado, Kátia, pelas informações. Muitas famílias brasileiras ganharam novos membros durante a pandemia, né? O número de animais de estimação aumentou 30%. E uma boa notícia é que os novos donos deram preferência à adoção, que agora tem uma forte tendência no Brasil. É assim, um eterno dar e receber amor. Olha lá, Sophie, fala oi. A Sofia e o Will estão na vida da Silvia há quase um ano. Eles são tão bonitas. Foi durante o lockdown que a professora resolveu adotar, mas foi ela quem acabou adotada. Foi assim, amor à primeira vista. E com a pandemia, assim, eu falei, agora é o momento, eu vou curtir. E essa relação virou tendência durante o isolamento social. O número de pets nas famílias brasileiras aumentou cerca de 30%, segundo uma pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. O levantamento também mostrou que houve preferência pelos gatos e que 84% deles foram adotados. Já entre os cãezinhos, mais da metade veio por meio da adoção. O setor anda otimista com uma previsão de faturamento que deve ultrapassar os 46 bilhões de reais este ano, com crescimento, inclusive, na demanda por veterinários. As pessoas ficaram mais dentro de casa e esse contato próximo fez com que as pessoas, prestando mais atenção aos seus animais, tivessem uma maior ida ao veterinário. Eles são mesmo apaixonantes, né? Mas é bom lembrar que cães e gatos também envelhecem, como nós. E doentes, sem tanta energia, dependem ainda mais da gente. E é aí que outro dado da pesquisa deixa um alerta. Abandonar nunca é uma possibilidade. É que, apesar de tantas expectativas boas, o relatório também estimou que cerca de 10 milhões de animais foram abandonados durante a pandemia. Você tem que dar atenção porque eles também querem a atenção. Da mesma forma que a gente quer carinho, os animais também precisam de carinho. Que coisa mais gostosa de mãe. Antes de terminar a edição de hoje, eu quero pedir licença para você que está em casa para eu poder mandar parabéns para 2 profissionais muito importantes da nossa equipe. O Rogério Silva, que é nosso cinegrafista e estava participando da cobertura ao vivo, e o Oliveira, que é o DTV, é o melhor DTV do Brasil. Saúde para você, viu, Oliveira? O Oliveira é poeta, viu, gente? Hoje me mandou a poesia no WhatsApp que diz: cada passo na vida é dado por você, então escolha o caminho certo para seguir. Você pensou? É DTV, é poeta, é compositor,
compositor. Obrigado a vocês pela parceria de todos os dias. Trintou, parece. E a você de casa, obrigado pela companhia e pela audiência. Aproveite esse restinho de feriado. Amanhã a gente volta a se ver 15 para meio-dia aqui no SBT Brasília, primeira edição. Obrigado também às mais de 10 mil pessoas que nos acompanham nesse momento ao vivo pelo portal sbtnews.com.br. Obrigado pela audiência de vocês online. Boa tarde, bom resto de feriado. Até amanhã. Tchau.